Olá, meu nome é Marcos Fogasato, aluno da disciplina de Plantas de Lavoura 2, ministrada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho, da Unijuí, onde eu vou apresentar um pouco sobre a cultura do café. Então, uma breve introdução sobre o café. Basicamente, o café está associado historicamente na cultura brasileira, tendo como principais produtos o café arábica e o café canéfora, ou conilon. Hoje somos o maior exportador mundial do café arábica, e a produção brasileira corresponde a 60% da produção mundial. Os principais estados produtores são Minas Gerais e o Espírito Santo. Minas respondendo à produção de café arábica e o Espírito Santo à produção do café conilon. O Brasil é o segundo maior consumidor de café por habitante. As exigências do café arábica. A temperatura varia de 15 a 24 graus. A exigência hídrica de 1.500 a 2.000 milímetros por ano. A altitude de 600 a 2.000 metros. Já o café canéfora ou conilon, a temperatura deve variar de 24 a 30 graus. A exigência hídrica de 2.000 a 3.000 milímetros por ano e a altitude de até 700 metros. Os estádios fenológicos apresentam uma sucessão de fases vegetativas e reprodutivas, que ocorre de aproximadamente de 2 anos. Atividade diferente daquelas da maioria das plantas, que emitem as inflorescências na primavera e frutificam no mesmo ano fenológico. A cultura do café tem seu ciclo de desenvolvimento regrado pelo fotoperíodo, que para o fim do período vegetativo e o início do reprodutivo é definido por fatores genéticos e o encurtamento dos dias. O ciclo da cultura é dividido em vegetativo e formação de gemas, e reprodutivo. As gemas que irão frutificar na próxima safra já estão diferenciadas na colheita da safra antecessora. A segunda fase compreende o desenvolvimento das gemas florais. Quando os dias começam a ficar mais curtos, com menos de 13 horas de luz efetiva, ocorre a intensificação no crescimento das gemas florais. A terceira fase ocorre no segundo ano de cultivo, onde a planta realiza a florada e a fecundação. Esta fase é considerada muito sensível a restrições hídricas, podendo assim prejudicar o crescimento do fruto. O enchimento dos frutos compreende a quarta fase, entre os meses de janeiro e março, onde novamente restrições hídricas provocam má formação do grão e podem ocasionar defeitos como frutos pretos, verdes e ardidos, também como grãos xoxos. A quinta fase compreende a maturação dos frutos, que ocorre no período de abril a junho, podendo oscilar conforme o ciclo da cultivar. Na sexta fase ocorre a senescência, juntamente com o fenômeno chamado de autopoda, onde muitos ramos produtivos secam e caem. Implantação. O espaçamento entre fileiras pode sofrer alguns ajustes. Quando o sistema de cultivo for mecanizado, se indica de 3 a 4 metros, no manual de 2 a 3. Entre plantas, também ocorre algum certo ajuste. Plantas de porte pequeno, de 0,5 metros, e de grande porte, de 0,7 metros. Agora vamos falar um pouco sobre as covas. O preparo do solo tem a finalidade de eliminar a vegetação rasteira das raízes que dificultam o trabalho da demarcação, abertura do suco ou covas. Após o preparo do solo, deve ser realizada a abertura das covas de plantio, com dimensões mínimas recomendadas de 40 centímetros de profundidade por 40 centímetros de comprimento. Essa ação pode ser realizada de forma manual ou mecanizada, respeitando as linhas de plantio e o espaçamento entre linhas já definido. A qualidade das mudas é um ponto-chave de um plantio de sucesso. Uma muda de qualidade é aquela produzida por viveiros registrados, possua de 3 a 6 pares de folha e um desenvolvimento uniforme. Tenham sido aclimatados por um período mínimo de 30 dias, livres de pragas e doenças e apresentem um máximo de 5% de pinhão torto. Junto ao momento do plantio, deve-se realizar a adubação da cova, utilizando de cálcio e fósforo, que apresentam mobilidade restrita na planta e precisam ser misturados em um volume de solo da cova. Outros nutrientes que devem ser aplicados junto à cova são o boro, o zinco e o cobre. Irrigação na produção.
Em algumas regiões brasileiras, o cultivo só é viável quando há o aporte da irrigação, e o cultivo do cafeeiro tem 25% da sua área irrigada. Um dos primeiros manejos culturais praticados na cultura é a adubação de cobertura. Ela ocorre entre 20 e 30 dias após a implantação das mudas, com maior atenção nos nutrientes nitrogênio e potássio, pois além de serem os mais exigidos, ambos possuem alta mobilidade. Os volumes aplicados dependem muito da condição do solo, podendo ser fracionados em até 5 vezes ao longo do período chuvoso. A forma de aplicação é adicionar o fertilizante a aproximadamente 10 centímetros da muda. O processo é similar na adubação de lavouras de primeiro e segundo ano, onde a planta está se estabelecendo, porém em desenvolvimento e frutificação. O manejo da desbrota tem por finalidade manter a arquitetura ideal da planta e eliminar ramos indesejáveis, que acabam se tornando ladrões quando a planta passa por um estresse hídrico, desfolha por pragas ou doenças, acaba tendo como resposta a emissão de brotos desordenadamente. O manejo de plantas daninhas é através do controle cultural, controle mecânico e químico. Pragas e doença. A broca do café, o bicho mineiro, as cochonilhas, lagarta dos cafezais, lagarta das rosetas, carneirinhos, ácaro vermelho, ácaro branco e formigas são as principais pragas que acometem a cultura do café. Já as principais doenças são a ferrugem, cercosporiose e o complexo de manchas. Todas possuem o controle químico mais efetivo. Então chegamos à colheita do café. Esta deve obedecer o ponto de maturidade dos frutos. Quando se opta pela colheita plena, o percentual de grãos maduros deve ser entre 80% e 90%, a fim de evitar perdas excessivas por grãos verdes. Há a possibilidade de realizar uma colheita seletiva, colhendo apenas os grãos em plena maturidade, o que se torna vantajoso quando se trabalha com tipos de café selecionados e finos. A colheita do café pode ser realizada de diferentes formas: a manual, a semi-mecanizada e a totalmente mecanizada. Para definir qual desses processos se torna mais interessante e vantajoso, deve ser avaliado diversos quesitos: o tamanho da plantação, a declividade do terreno e se há disponibilidade de mão de obra suficiente caso se opte por este tipo de procedimento. A secagem pode ser realizada com a disposição dos grãos ao sol ou em secadores artificiais para posterior toragem. Então, para um cultivo de café com sucesso, devemos buscar sempre os melhores genótipos, um manejo nutricional assertivo, um manejo de insetos, pragas e doenças eficiente, buscar a tecnificação dos colaboradores e sempre buscar o melhor beneficiamento para o grão. De minha parte é isso. Muito obrigado pela atenção de todos